interesse e começa a aumentar o interesse pelas drogas. Por isso que existe uma conexão entre heavy metal, rock and roll e droga. Você sabe que você está tendo uma morte homeopática. Você está morrendo aos pouquinhos. Quando um sacerdote, um pastor, está orando em cima de um copo d'água... Eu fui no médico, o médico me passou um remédio de pressão, né, para mim tomar, e falou que dali para frente eu iria ter que tomar o remédio para sempre, até o resto da minha vida. Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Ter saúde é o melhor que tá tendo. Além disso, tem a condutibilidade da água. Por exemplo, eu falo com você assim, levanta o braço, aí você faz assim. Você concorda comigo que teve um comando do cérebro para levantar o braço? Pois bem, esse comando, esse comando tem que conduzir do cérebro até o braço para levantá-lo. Ele é feito através dos fluidos, que tem a água com seus componentes minerais. Se eu tiver uma água sem nenhum componente mineral, eu fico mais lento, porque a minha condutibilidade cai. E, finalmente, a minha tensão superficial. Eu sei que é difícil você entender o conceito, mas tem água que desidrata. Como água que desidrata? Vou explicar para você uma água que desidrata. Se a água tiver uma tensão superficial muito alta, vai chegar uma hora no capilar que ela vai ter que ir contra a gravidade. E se ela tem uma tensão superficial grande, ela não sobe contra a gravidade. Ela acaba tendo uma pressão osmótica e puxando a água que está lá, ao invés de subir para aliviar aquela que está lá. Ela passa a ser uma água desidratante. Isso que a gente devia ser especialista, e deveria ser a primeira aula na faculdade de medicina, porque mais de 60% do seu corpo é água, isso não é discutido. Então a gente não entende disso. E a gente bebe qualquer água, de qualquer jeito, etc. e tal. Isso faz uma diferença. Tem um japonês chamado professor Emoto. O professor Emoto, ele é especialista em fotografar água em microscopia de campo escuro. Ele vem fazendo isso há mais de 30 anos. Ele congela a água, ele usa o microscópio de campo escuro e ele tira a fotografia das moléculas de água. Um dia, um domingo de manhã, ele estava com um grupo de estudantes numa represa na periferia de Tóquio e ele foi lá coletar a água para eles estudarem como é que era o formato da água dessa represa. E ele coletou a água. E nisso que ele coletou a água, chegou um grupo de monges budistas e começaram a cantar um mantra. E ele se entreteu com o canto do mantra dos monges budistas. E ele esqueceu que ele tinha coletado água, ele coletou de novo. Quando ele chegou no laboratório, ele se deu conta que tinha 2 amostras. E quando ele colocou na microscopia de campo escuro, ele teve uma surpresa. Elas eram estruturalmente diferentes uma da outra. E o que aconteceu entre uma e outra? Aqueles monges cantando. Aí ele questionou, será que o canto daquele monge poderia interferir na estrutura molecular da água? E aí ele começou um outro nível de pesquisa, vendo o que interfere beneficamente ou maleficamente. Por exemplo, aqui está uma água na sua nascente. Eu vou deixar essa água escutar rock and roll, heavy metal, por 30 minutos. E depois eu vou fotografá-la de novo em microscopia de campo escuro. Olha como é que acabou a estrutura dela. Desestruturou tudo. Eu não estou dizendo que você não vai escutar rock and roll. Eu estou dizendo que o jovem que escuta rock and roll a maior parte do dia, e como a maior parte do cérebro é água, ele começa a ter uma desestruturação cerebral, ele começa a perder o interesse por estudar e começa a aumentar o interesse pelas drogas. Por isso que existe uma conexão entre heavy metal, rock and roll e droga. Tem uma explicação científica por trás aí. Eu não estou aqui dizendo que todo indivíduo viciado em rock and roll vai viciar em droga. Eu estou dizendo que existe uma conexão neurocientífica aqui. Cuidado, não brigue com o garçom antes de ele trazer a sua comida. Porque se você brigar com ele, ele for na cozinha com raiva, e trouxer a sua comida com raiva, eu quero que você saiba que a raiva dele vai passar para a sua comida. Você devia jogar a comida fora. Porque aquilo ali virou um veneno. Se quem cozinha para você não gosta de você, quero que você saiba que você está tendo uma morte homeopática. Você está morrendo aos pouquinhos. Tá bom? Eu sei que o senhor esteve com esse cientista aí em São Paulo. Quem foi Masaru Emoto? Masaru Emoto
foi um cientista japonês. Ele fotografava água na microscopia de campo escuro. Então, ele pegava uma água de uma fonte, congelava ela abaixo de menos 10 graus centígrados e levava ela para uma câmera fotográfica, de câmera escura, microscopia de campo escuro, e fotografava. Então, ele pegava a estrutura daquela água. Aí ele punha essa água, por exemplo, para escutar rock and roll, heavy metal, por meia hora. Aí ele levava ela de volta e fotografava e mostrava que havia uma desestruturação. Ele colocava para escutar uma música clássica, ou Beethoven, ou Mozart, o que for, e ela reestruturava. Então, ele mostrava que a água tem uma inteligência, tem uma memória, chama nemática, essa propriedade da água. Ela tem essa propriedade de segurar uma memória. Então, se você olhar para uma água com boa intenção, é como se ela percebesse isso e criasse um cluster, que a gente chama, de boa intenção. Ela vai te fazer bem. Se você pegar uma água e xingar em cima dela, e o professor Emoto mostrou isso, ele tem um livro só sobre isso, aí ela pega aquela memória do xingamento, ela te faz mal. Eu digo que quando você for no restaurante, não brigue com o garçom antes dele trazer sua comida, porque 80% da sua comida é água. Se você comer um arroz, 80% é água. E se ele está com raiva de você, pela propriedade nemática da água, isso vai impregnar o arroz, e aquele arroz vai te fazer mal. Então, deixa para brigar com ele na hora da conta, mas não antes dele trazer a comida. Entendeu? E você tem que respeitar também isso. Quando um sacerdote, um pastor, está orando em cima de um copo d'água, isso hoje, biofisicamente, eu mostro para você que tem função. Aliás, foi assim que o professor Emoto fez isso. Ele estava dando aula para os alunos, e eles foram numa represa lá em Tóquio, e eles colheram a amostra de água da represa para levar para o laboratório para estudar. E nesse ínterim, chegou um grupo de monges budistas e começaram a cantar um mantra. E o professor se encantou com o mantra dos monges budistas e ele se esqueceu de que ele havia colhido a água. E ele colheu novamente. Quando ele chegou no laboratório, ele se deu conta que ele tinha colhido 2 vezes. E quando ele foi fotografar na microscopia do campo escuro, ele viu que elas tinham uma estrutura totalmente diferente. A que foi colhida depois do mantra dos monges era muito mais estruturada e muito mais bonita. E aí percebeu essa nemática da água. Isso aconteceu pela primeira vez assim. Serendipity, a gente chama isso em inglês. É por acaso. Foi por acaso que ele descobriu. Então, a partir daí, ele começou a desenvolver todo um processo de pesquisa. E isso é muito importante. E a homeopatia usa essa mesma propriedade. Porque no remédio homeopático, você não tem mais substrato de matéria. Está acima do número de avogado. Mas você tem a nemática, você tem um cluster, você tem a memória. Então, você, para ter um remédio homeopático bom, você tem que partir de uma água boa. Se eu fizer um remédio homeopático a partir de uma água ruim, o resultado não vai ser o mesmo do que se eu partir a partir de uma água que tenha todos os 6 atributos. Beleza, pessoal. Meu nome é Alexandre Bertolazzi. Eu fui diagnosticado com pressão alta, estava com a pressão com 18/11, tá? Não tem histórico de pressão alta na minha família. E eu sempre acompanho o Lair Ribeiro, já faz mais ou menos uns 7 anos aí, assisto tudo que ele publica, né? Tenho sempre guardado tudo que ele fala. E quando eu fui ao médico, né, devido a ser diagnosticado, quando eu fui fazer o exame da renovação da minha carta, fiz um exame de pressão e minha pressão estava 17/11. Na outra semana eu fui para ver e a pressão tinha subido mais ainda. Eu fui no médico, o médico me passou um remédio de pressão, né, para mim tomar, e falou que dali para frente eu iria ter que tomar o remédio para sempre, até o resto da minha vida. Eu falei, que absurdo, né? Falei, como é que a pessoa fala isso, não sabe nem a causa, né? Que eu lembro sempre que o Lair falava sobre as causas da pressão alta. E eu simplesmente, né, baseado no conhecimento,
né, que ele tinha passado, eu fui ver, né, as faltas de magnésio, tanto exercício físico. E em uma semana que eu comecei a fazer 4 minutos por dia de exercício físico, né, de alta intensidade, em casa, né, na frente do computador mesmo, suplementei o magnésio, suplementei a vitamina D3, só para ter certeza que não teria sido esse fator. Em uma semana eu resolvi tirar o medicamento, comprei um aparelho para monitorar minha pressão e monitorava a pressão 4 vezes por dia. E já faz mais ou menos uns 9 meses, tá? Que eu tirei o remédio por conta própria, tá? E minha pressão tá 12/8, às vezes 11/8, sempre, tá? Acabou a pressão alta, não tô tomando mais remédio. Compartilhei com algumas pessoas, né, a respeito, mas as pessoas infelizmente estão presas, né, a esse conhecimento antigo, né, farmacêutico, e às vezes a pessoa hesita em testar. Mas gostaria de agradecer aqui ao Dr. Lair Ribeiro, que eu tenho colocado em prática muitas outras coisas e tenho obtido um resultado extremamente positivo. Beleza? Dr. Lair Ribeiro é o melhor que está tendo.